6 de Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Poderoso Deus eterno, Pai do céu. Deus, neste momento eu quero te pedir que, por favor, o Senhor venha me usar conforme a tua bondade e a tua misericórdia. Senhor, mais uma vez eu me coloco como indigno de falar a tua palavra, mas neste momento eu creio que eu estou atrás da cruz de Cristo, Deus. Eu me escondo na justiça imputada em minha vida através de Cristo Jesus. Então, usa-me pela tua bondade, usa-me pela tua misericórdia, Deus. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu senti no meu coração falar um pouquinho acerca de batalha espiritual. Nós precisamos conhecer um pouquinho acerca de batalha espiritual. Nós vivemos em tempo em que o Evangelho tem sido pregado de uma forma bem sorrateira, de uma forma bem light, de uma forma bem rasa, sem embasamento no Evangelho do Cristo. Nós vivemos uma época de um evangelho de prosperidade. Nós vivemos uma época de um evangelho de sinta, de um evangelho de receba, um evangelho de tome posse, evangelho que você tem que decretar que você vai receber, um evangelho de portas abertas, de apartamento novo, de carro novo, de tudo novo, um evangelho de prosperidade. Ao analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que não foi esse caminho que Jesus deu para a igreja. Jesus, olhando para a igreja, ele disse assim, a princípio, que no mundo tereis aflições. Jesus começa a mostrar uma visão acerca da igreja no mundo. Jesus nos mostra que a igreja iria ter aflições no mundo, iria ter dificuldades no mundo, iria encontrar barreiras no mundo, iria encontrar adversidades no mundo. E o apóstolo Pedro, ele tendo essa visão do Cristo, ele começa a dizer, amados, não estreis a grande prova que há de vir sobre nós. Como que coisas estranhas nos estariam acontecendo? Mas alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Pedro começa a analisar que o cristão, ele vai passar por provações aqui na terra. Ele vai passar por lutas aqui na terra. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, Paulo nos traz essa visão de que o cristão, ele passa por uma batalha ferrenha nessa terra. O cristão passa por uma luta muito grande nessa terra. Passa por uma batalha espiritual muito ampla nessa terra. E Paulo, ele nos exorta isso dentro da carta aos Efésios. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele estava falando para um povo que precisava ouvir essa palavra. Paulo fala para um povo que estava passando por luta, pois a cidade de Éfeso, irmão, a cidade de Éfeso, era uma cidade que era o centro da magia negra. Era o centro do que hoje nós chamaríamos de macumba, de umbanda, de quimbanda. Tudo aquilo que envolve magia negra, baixo espiritismo, alto espiritismo, seja branco, seja preto no espiritismo, não importa. Éfeso era o centro da magia negra, do ocultismo, era o centro da idolatria e do paganismo da época, pois lá estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso estava envolvido debaixo de um manto de idolatria, um manto de perseguição ao cristianismo do Cristo vivo. O apóstolo Paulo, ele vendo esse ambiente que os crentes de Éfeso estavam atravessando, ele escreve para os cristãos para revestir de toda a armadura de Deus. Paulo começa a descrever que a vida dele seria uma vida de batalha ferrenha, de batalha dura, de batalha constante, de batalhas inevitáveis. E Paulo começa a falar para os cristãos revestidos de toda a armadura de Deus. E a verdade é que nos dias atuais nós não passamos por dias diferentes, onde que o inimigo tem investido contra a igreja. O inimigo tem lançado as suas setas com
contra a igreja. E nós precisamos estar inteirados acerca dessa batalha. Nós devemos estar apercebidos sobre essa batalha ferrenha. E eu quero vos explicar um pouquinho acerca de conhecermos essa batalha. A princípio, para nós conhecermos a batalha, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? E o apóstolo Paulo, dentro desse texto, ele nos mostra quem é o nosso inimigo. E ele nos mostra que o inimigo ele tem um nome. No verso 11 ele declara que ele é o diabo. Quem é o diabo, irmãos? O diabo é o nosso enganador. A Bíblia chama ele de Satanás, o nosso adversário. A Bíblia chama ele de maligno, pois ele é um agente mau que luta contra a igreja. A Bíblia chama ele de antiga serpente. A Bíblia chama ele do nosso adversário, nosso acusador, aquele que vive acusando os santos diante de Deus. A Bíblia chama ele do arqui-inimigo da nossa alma, da igreja, de Deus, de Jesus, do Evangelho do Cristo. A Bíblia coloca Satanás como nosso opositor, como enganador, como pai da mentira. A Bíblia chama ele de todos esses pronomes e mais coisas ainda. É dessa forma que Paulo descreve o nosso inimigo como diabo, como enganador, pois nele não há verdade, ele é o pai da mentira, ele vem para enganar os escolhidos, ele vem para enganar as pessoas, para cegar o entendimento das pessoas, para que o Evangelho, o resplendor, o Evangelho da graça de Cristo não alcance a vida das pessoas. Ele é o enganador, ele vive inventando conversas, ele vive inventando mentiras, ele vive levantando calúnias, ele vive falando coisas que não são reais, mostrando coisas que não são verdadeiras. Ele veio para enganar, ele é o diabo, o opositor, o enganador. Paulo começa a falar acerca do nome dele. Ele é o enganador. Paulo, falando acerca do nosso inimigo, ele fala que ele é um espírito. Paulo fala da natureza dele. Ele é um espírito. Ele é espiritual. Ele é um espírito que nós não podemos ver. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Que o nosso adversário, ele é um espírito. Querido, o seu adversário, ele não é esse que você pode ver. Às vezes nós pensamos que o nosso adversário é o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso colega. Não. O nosso adversário é esse ser que é espírito, ele é espiritual. E digo mais uma coisa: ele está atento por aquilo que você vive falando, por aquilo que você fica assistindo, por aquilo que você fica vendo, por aquilo que você fica escutando. Você pensa que não, mas ele, como um ser espiritual, ele vive apercebido, percebendo tudo aquilo que nós fazemos, percebendo tudo aquilo que nós assistimos, percebendo tudo aquilo que nós praticamos, percebendo tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, Paulo nos manda estar apercebidos, irmãos. O nosso inimigo é um ser espiritual, outro sim. O nosso inimigo é um ser poderoso. Poderoso. Paulo fala acerca das potestades nesse texto. É um ser poderosíssimo. Ele é poderoso. Ele não é onipotente, mas ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aqui está uma questão que nós devemos ter cuidado. Qual? Dois extremos. A questão de que nós desfazemos de uma realidade de que ele é poderoso. Para muitas pessoas, Satanás não tem poder. Para muitas pessoas, Satanás não existe. Para outras pessoas, Satanás é um conto. É simplesmente um conto de carochinha. Não. Apóstolo Paulo, ele nos descreve que ele é um ser poderoso. Ele é poderoso. Mas há essa questão de um extremo, que existem pessoas que desfazem dessa realidade, que vivem brincando com o nosso inimigo,
vive zombando do nosso inimigo. Querido, toma cuidado, ele é poderoso. Ele é poderoso. E está derrubando muita gente que se diz forte. Está derrubando muita gente que bate no peito e diz que é inabalável. Ele é poderoso, tome cuidado. Outro sim, Paulo, ele nos adverte acerca disso, mas nós devemos ter um outro cuidado. Aquele cuidado de que nós pomos todas as coisas nele. O extremo nós desfazemos dele. O outro extremo, nós jogamos todas as situações em cima dele. Exemplo, se eu estou vendo um quebra-mola na frente, e se o camarada está dirigindo o carro, quebra-mola está na reta, ele está indo para o clube, e está a 100 por hora, está indo para o clube. 100 por hora indo para o clube. O erro começa aí. E está lá o quebra-mola na sua frente. Ele passa por aquele quebra-mola, lá na frente. O carro quebra. Irmão. Eu me atrasei porque o diabo se revoltou. Ele se levantou. Às vezes, existe, é uma realidade. Às vezes, a irmã está lá na cozinha, cozinhando, e está lá o arroz, feijão, sei lá, alguma coisa assim, e de repente ele sai para lá e começa a conversar, né? E começa a ligar qualquer ideia, e está lá o arroz queimando, daqui a pouco só vê a fumacinha. Eu não posso mais chamar, porque o inimigo está investindo aqui. Não, irmãos. Falta de percepção. O outro gosta de andar depressa e olhando para cima. Meu Deus do céu! Dá um tropeção, cai no chão. Satanás está nervoso comigo. Não, você não olhou para o chão. Nós devemos tomar cuidado de não cair de colocar tudo. Nós sabemos que o camarada já não presta. Nós vimos que ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é enganador, ele é abusador. Ele não presta e acaba nós colocando toda a culpa em cima dele. Tudo que acontece é ele, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, querido, nem sempre é ele. Nós devemos ter percepção quando ele está investindo contra nós. Nós temos que estar atento, nós temos que estar percebido, nós temos que estar apto para discernir quando é ele, quando não é ele. Nós temos um inimigo, ele é poderoso, sim, mas não podemos cair nesses dois extremos. Outra coisa, Paulo nos ensina ainda, aqui no verso 12, Paulo fala acerca para nós tomarmos cuidado com as astutas ciladas do diabo, no verso 11. Paulo fala que ele é astuto. Paulo nos ensina que o nosso inimigo, ele gosta de armar ciladas. Ele tem estratégias. O nosso inimigo tem estratégia. O seu inimigo tem estratégia. Irmão, o seu inimigo tem estratégia. Fica ligado. Toma cuidado. E Paulo, neste capítulo, fala acerca dos dardos inflamados. O que é dardos inflamados? Eu te explico. Dardos. O que Paulo quer dizer com isso? Ele tem estratégia. Ele é estrategista. Dardo lança de longe. O nosso inimigo, ele não trabalha para derrubar o cristão de agora para daqui a pouco. Às vezes, já tem mês que ele está armando uma cilada para você. Existem anos que ele está armando uma cilada para você. Ele está lançando dados de longe. Ele está preparando ciladas de longe para você. O nosso inimigo é estrategista.
Aquela rua que você passa, ele está armando uma cilada para você. Aquele local onde você fica, ele está armando uma cilada para você. Lá no seu trabalho, ele pode estar armando uma cilada para você. Lá na sua escola, ele pode estar armando uma cilada para você. Lá diante da sua vizinhança, ele pode estar armando uma cilada para você. Mas não é de hoje. Já vem tempos. São os dardos inflamados. Por isso, Paulo ele nos manda revestir de toda a armadura de Deus. Paulo começa a exortar-nos a revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos preparar, porque nós temos um inimigo. Bem, você conheceu o seu inimigo. Ele tem nome, ele tem um corpo espiritual, ele é poderoso e ele tem estratégia. Então, em primeiro lugar, o nosso inimigo tem nome. Em segundo lugar, o nosso inimigo tem um corpo espiritual. Em terceiro lugar, o nosso inimigo é poder. Em quarto lugar, o nosso inimigo tem estratégias. Percebam bem que Paulo ele nos mostra quem é o nosso inimigo no texto. Outro sim, Paulo ele nos mostra aonde é o nosso campo de batalha. Paulo, ele nos mostra no versículo 12, aonde é o nosso campo de batalha. E Paulo começa a falar que é nas regiões celestiais. É nas regiões celestiais. E aonde que é esse campo de batalha? As regiões celestiais é entre céu e terra. Isso são regiões celestiais. Regiões celestiais é entre céu e terra. O seu campo de batalha não é dentro da sua casa. Não é com a sua esposa. Não é com o seu esposo. O seu campo de batalha não é dentro da igreja. O seu campo de batalha não é lá no seu trabalho com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus companheiros. Você precisa entender uma coisa. O campo de batalha que é a Bíblia atinge dois pontos importantíssimos. Em primeiro lugar, é o ponto externo. Quais são os pontos externos para o campo de batalha? Existem dois principais pontos, a qual atinge a nossa mente. A mente é onde nós tomamos a decisão. Quais são eles? Em primeiro lugar, na escola. A escola é onde nós aprendemos para tomar decisão na vida. A escola é um campo de batalha espiritual. Querido, às vezes, nós estamos em casa e nós não sabemos disso. Como que estão os nossos filhos lá na escola? Nós não sabemos com quem que eles estão se envolvendo. Nós não sabemos o que eles estão aprendendo. Nós estamos vivendo em um tempo em que as escolas têm sido alvos de traficantes, alvos de pedofilia. Nós estamos vivendo em épocas assim, em que as escolas estão tentando incutir na mente do nosso filho o legalismo para o casamento do homossexual. Estamos vivendo um tempo em que as escolas, elas ensinam que o homem veio do macaco e que não foi Deus que criou o homem. A escola é o princípio de uma batalha externa espiritual. Um outro campo externo, Brasília. Hoje aqui no Brasil, Brasília. É lá em Brasília onde as leis elas são formuladas. É lá que as tomadas de decisões para as leis se tornam reais. E é exatamente lá que é o casamento homossexual que está sendo legalizado. É exatamente lá que a cocaína, que a maconha está sendo legalizada. É exatamente lá que as leis são impostas para a igreja, às vezes. Meu Deus. É um campo de batalha externo. Nós precisamos orar a Deus para proteger os nossos filhos na escola, para levantar homens e mulheres de Deus que tomem decisões certas em Brasília. Nós temos que orar a Deus, irmãos, para que os nossos
debaixo das asas do Onipotente. Nós precisamos nos colocar de joelhos para que os nossos filhos fiquem de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. É batalha espiritual. Pais de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos nos colocar de joelho. Nós precisamos de clamar a Deus. Nós precisamos cercar os nossos filhos de oração. Nós precisamos cercar os nossos filhos de jejum. Nós precisamos cercar os nossos filhos, irmãos, com a presença do Deus Todo-Poderoso. A escola é um alvo para a batalha espiritual externa. Bem como o Brasil. Agora, há um alvo de batalha espiritual interna. Existem dois locais. Quais são eles? É a mente e o coração. São dois lugares, a mente e o coração. Quais são os dois lugares de batalha espiritual interna? Mente. E é exatamente ali que o inimigo tenta penetrar. Tenta travar uma guerra com você. É na sua mente, é no centro da sua vontade. É ali que ele tenta tomar a sua vontade para impor a vontade dele. É exatamente ali que ele tenta tomar a vontade do senhorio de Cristo na sua vida para implantar os desejos dele, a vontade dele. Mas ele não vai tomar conta da sua mente, ele não vai tomar conta da sua vida. A sua mente está protegida por Deus, a sua mente está escondida em Deus, a sua mente está revestida com o capacete da salvação, a sua mente está protegida por aquele que morreu na cruz, a sua mente está protegida pelo sangue de Jesus. Ele não vai tomar conta da sua mente. Outro sim, o coração. Por que o coração? O coração é o centro das emoções. É onde flui o amor, o desejo, o carinho. Satanás, ele tenta investir nesse campo para acabar com o amor cristão por Jesus. Para acabar com o amor do cristão para com a igreja. Para acabar com o amor do cristão para com o seu irmão. Para acabar com o amor da família. Do esposa para com a esposa. Do filho para com o pai, do pai para com o filho, do filho para com a mãe para com o filho. Ele tenta investir exatamente nesse campo de batalha espiritual. Nós devemos tomar cuidado, nós precisamos estar percebido. Ele não pode arrancar o seu amor por Jesus. Ele não vai destruir o seu amor por Jesus. Ele não vai destruir o seu amor pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela igreja. Por Deus, Ele não vai destruir o nosso amor. Declara para Ele que você ama a igreja, declara para Ele que você ama Jesus, declara para Ele que, no caso, você ama a Deus, declara para Ele que você ama o seu esposo, que você ama a sua esposa, você ama o seu filho, você ama o seu pai. Ele não pode entrar essas coisas no seu sentimento. Não dê lugar ao diabo no seu sentimento. Não dê lugar ao diabo no seu pensamento, no seu raciocínio. Há um campo de batalha espiritual no seu coração. Há um campo de batalha espiritual na sua mente. Tome cuidado por aquilo que você está pensando. Tome cuidado com aquilo que você está sentindo. Isso é cilada de Satanás. Isso pode ser astuta de Satanás. Isso pode ser uma cilada do nosso inimigo. Nós temos um campo de batalha espiritual. Outro sim, Paulo nos mostra sobre o dia. Acompanhe o texto que Paulo envia, por favor. O verso 13. Paulo nos ensina qual é o dia da batalha espiritual. O verso 13. Olha para mim. Quando é o dia da batalha espiritual? Existem homens que pensam que o dia da batalha espiritual é aquele dia que a sua esposa chega para ele, passa a mão no cabelinho e diz: amor, vamos ao shopping. Meu Deus, que luta! Para outros, é
quando a esposa chega, querido, empresta o seu cartão. O dia da nossa batalha espiritual, irmão, não é o dia que você recebe o seu salário, não. O dia da batalha espiritual, no verso 13, Paulo ensina, olha só, portanto, tomai toda a armadura dele, para que possais resistir no dia. Qual é o dia da batalha espiritual? Qual é o dia? Vamos repetir, qual é o dia? Os dias? Os dias? O dia mau, irmão. Qual é o dia mau? Qual é o dia mau? O dia mau não é o dia que você recebe o seu salário. Não é o dia que a sua esposa te chama você para ir para o shopping. Não é o dia que a sua esposa pega o seu cartão de crédito. Não! O dia mau é o dia que Jó nos ensina. Jó soube sentir na sua pele o que é o dia mau. Jó soube o que é o dia mau, o dia que ele chega em casa. E ele vê que toda a sua riqueza foi por água abaixo. É o dia que ele chega em casa e vê que os seus filhos morreram. É o dia que ele chega em casa cheio de enfermidades. É o dia que ele chega em casa, irmãos, em que os seus amigos agora já não são mais amigos seus. Os dias maus são exatamente esses dias que Jó soube atravessar. Só que lá na frente, Jó soube vencer esses dias maus. Jó soube se colocar na posição para que esses dias maus não derrotassem a sua vida. Querido, os dias maus não podem derrotar a sua vida. Esse dia não é o último dia da sua vida. Esse dia não é o ponto final da sua vida. Eu estou falando para pessoas que estão atravessando dias maus aqui. Os dias maus para muitos é aquele dia, quando você chega no serviço com um sorriso escancarado e alguém chama a sua atenção e diz: estão chamando você lá no departamento pessoal, não é verdade? A sua responsabilidade de pessoas. É aquele dia quando você chega em casa, e quando parece estar tudo bem, há o início de uma tragédia. Dias maus. É aquele dia em que você sai da sua casa para buscar um exame da sua enfermidade. E quando você chega para buscar o exame com tanto otimismo, você olha e vê positivo. Dias maus. Dias maus são os dias a qual às vezes nada parece dar certo. Nada parece que está dando certo na nossa vida. Parece que os ventos estão soprando ao contrário. Parece que os vales estão mais profundos como nunca tiveram. Parece que o próprio deserto está ressequido como nunca esteve antes. Parece que a tempestade está mais bravia do que nunca esteve antes. Parece que os ventos estão mais fortes como nunca tiveram antes. Os dias maus são os dias quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Mas é exatamente nesses dias difíceis, nesses dias maus, que Jó levantou a mão para o céu e disse: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Querido, nos dias maus, creia que o seu Redentor está vivo. Creia que o seu Redentor vive. Ele está vivo para te dar vitória nos dias maus. Ele está vivo para fazer você triunfar sobre os dias maus. Ele está vivo para você saltar na feira nos dias maus. Ele está vivo para derrubar a muralha nos dias maus. O seu Redentor está vivo. O seu Redentor está vivo. Nós temos um dia para a nossa batalha, são dias maus. Para finalizar, Paulo ele nos mostra que nós temos armas nessa batalha espiritual. Nós temos armas. No verso 10,
Paulo fala acerca de uma arma poderosíssima. Olha a dinamite que Paulo fala no verso 10. O verso 10, Paulo fala de uma dinamite poderosa. Quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Na força do seu poder. Qual é a sua primeira arma? O poder de Deus na sua vida. A unção de Deus na sua vida. A graça de Deus na sua vida. A primeira arma, nós precisamos buscar o poder de Deus. A primeira arma para nós vencermos a batalha espiritual é buscar o poder de Deus sobre a nossa vida, buscar a graça de Deus sobre a nossa vida, buscar a unção de Deus sobre a nossa vida, buscar a direção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos quer revestir do seu poder nessa noite. Deus nos quer revestir da autoridade nessa noite para vencer a astuta cilada do diabo, para vencer as investidas do inimigo. Deus quer te revestir de poder nessa noite. Deus tem poder para te dar, querido. Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. Deus tem graça para derramar sobre o seu relacionamento conjugal. Deus tem graça para derramar sobre a sua família. Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. Poder e graça sobre a nossa vida. Deus tem poder para nos dar. Deus tem poder e graça para nos dar. Mas como receber esse poder, pastor? Como? Como nós recebemos essa graça tão poderosa, essa dinamite tão poderosa que é capaz de explodir o inferno, de destruir as astutas ciladas do inimigo? Como buscar esse poder tão poderoso? Paulo, ele nos ensina. Paulo nos mostra no verso 18. Paulo diz assim: com toda oração e súplica. Fiquemos de pé, por favor. Com toda oração e súplica. Essa sua batalha espiritual você não vai vencer de qualquer forma. Eu sei que tem pessoas aqui que estão atravessando batalhas espirituais perfeitas dentro dos lares, no emprego, dentro da sua residência. Você está sendo alvo do inimigo. O inimigo tem investido contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a sua vida espiritual. Ele tem investido. Você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa se revestir da graça de Deus. Mas Paulo, ele nos mostra uma segunda arma. Arma essa que nos faz revestir do poder de Deus, que é a oração. A segunda arma que Paulo nos mostra é que nós só vamos vencer a astuta cilada do inimigo se nós olharmos e clamarmos os céus. Um certo escritor chamado John MacArthur, ele faz uma comparação exata acerca da oração. MacArthur, ele nos mostra que a oração é como uma respiração. É como uma respiração. É como uma respiração. Eu quero pedir você para fechar a sua boca e o seu nariz durante 5 minutos. Irmã Thelma, o que a senhora sentiu naquele momento de aflição que não conseguia respirar? Qual foi a sua fala? Eu estou morrendo. John MacArthur, ele foi feliz quando ele disse que a oração é como uma respiração. É algo necessário para a nossa vida. É algo necessário. E mais do que isso, é quando nós enchemos os nossos pulmões, que Deus, ele nos enche do teu Espírito. Deus nos enche do teu Espírito quando nós enchemos o nosso pulmão com oração, com súplica a Deus. Eu quero pedir que você feche os seus olhos.
Visualize a sua batalha, visualize o seu inimigo, visualize o campo de batalha que você está. Visualize isso. Veja que o seu inimigo é forte. Veja que ele é astuto, que ele maquina armadilhas. Mas mostre para ele que você serve um Deus onipotente. Um Deus que é capaz de revestir você de poder, de autoridade, para derrotar toda astuta cilada do inimigo, toda investida dele, toda seta derramada sobre a sua vida. Ele é poderoso para destruir. Feche seus olhos comigo. Poderoso Deus eterno, Pai do céu. Deus, aqui são vidas, ó Deus. Vidas que entraram aqui, Senhor, da qual estão sendo alvos de uma batalha espiritual muito grande. Senhor, eu não sei se é dentro da sua casa, pois a sua mente é o local exato para a batalha espiritual. Senhor, a mente dessa pessoa está sendo turbada. A mente dessa pessoa tem sido alvo, Senhor. O sentimento emocional amoroso dessa pessoa tem sido alvo de setas e dardos inflamáveis do inimigo. Senhor, eu preguei a tua palavra. Deus, faça com que essas pessoas venham buscar um fôlego na tua presença. Venha sentir, Senhor, um bálsamo descendo do céu nesse exato momento, fortalecendo a vida delas, restaurando a vida delas. Pessoas que estão machucadas nessa batalha espiritual, pessoas que estão rastejando nessa batalha espiritual, pessoas que não encontram mais força para continuar nessa batalha espiritual, pessoas que estão, Senhor, no último fôlego, mas Espírito de Deus, venha soprar nessas pessoas nessa noite, venha soprar, Espírito de Deus, venha soprar fôlego de vida, venha soprar restauração, venha restaurar força, venha restaurar relacionamento. Sopra, Espírito de Deus, sobre essas vidas que são fracas, essas vidas que estão debilitadas, essas vidas que estão machucadas. Venha derramar o seu azeite, curando feridas nessa batalha. Espírito Santo de Deus, faça a obra é tua. Faça agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Vamos receber a Deus. Vamos receber.